Uma dica para nós, usuários do InDesign, é que antes de nós criarmos os nossos documentos, nós podemos criar uma estrutura para os mesmos. Por exemplo, eu tenho alguns frames com imagens dentro deles, ok? Podemos, por hora, deletar esses respectivos frames, ok? Agora, eu posso selecionar o meu Frame Tool, né, meu frame de retângulo ali, posso criar vários frames do que seria frames de gráficos. Eu sei que seria um frame de gráfico porque nós temos esse X aqui no meio desses frames, né? Podemos criar vários desses frames, posicioná-los aqui de forma que eu vá imaginar que nesses 3 respectivos frames vão entrar 3 imagens. Eu posso até mesmo criar um frame maior aqui acima, né, que eu sei que logo aqui acima eu imagino que vai entrar uma imagem, né? Possa ser que eu não tenha criado nada, mas quando eu estou fazendo isso, eu estou criando a estrutura para um documento primeiro, antes de colocar qualquer texto ou colocar qualquer imagem nesse documento. Eu não vou mexer com esses outros objetos que eu tenho aqui, com esses outros textos, porque esses itens eles estão direto na minha master page. Mas eu poderia fazer exatamente a mesma coisa também na minha master page. Então, uma vez que eu criei a minha estrutura, eu tenho 4 frames de gráficos e 4 frames de texto. Aliás, eu tenho 5 frames de texto, né? Que eu tenho esse pequenininho aqui. Bom, uma vez que eu tenho esses frames, quando você está criando uma estrutura, o InDesign ele oferece alguns recursos para facilitar a nossa vida quando nós fazemos isso. Uma vez que nós criamos a estrutura, você imagina que vai selecionar um respectivo frame, que vai digitar alguma palavra ali para representar que nesse respectivo frame vai entrar texto, né? Apesar do que nós não precisamos, mas imagine que você vai enviar esse arquivo para outra pessoa, né? Então, esse seria um frame de texto porque eu sei que não tem nenhum X aqui no meio. Então é um frame de texto. Já o frame de gráfico é representado com esse X no meio. Então é fácil eu saber o que é frame de gráfico ou frame de texto. Então, você quer mandar para outra pessoa, então você vai escrever lá, aqui vai entrar texto, né? Então você escreve várias palavrinhas de texto ali, só para representar que vai entrar um texto ali. Como eu disse, dentro do InDesign nós vamos encontrar alguns itens que vão nos facilitar na criação da estrutura dos nossos documentos. Por exemplo, quando vamos criar frames de texto e queremos representar isso de alguma forma, nós, por exemplo, podemos selecionar esse respectivo frame, podemos acessar o menu Type, logo aqui acima na barra de menu, e podemos selecionar o item Fill with Placeholder Text. O que seria Placeholder Text? Seria exatamente isso que você está imaginando. O InDesign ele cria para você um texto padrão para você colocar nesses respectivos frames para representar que nesses frames vão entrar textos. Simples assim. Então posso clicar nesse item, vejam só, surgiu um texto automático ali. Percebam só, dá para imaginar que língua de texto é esse? Né? Bom, essa língua é latim. Essa língua ela é um padrão aqui dentro do InDesign. Agora, uma coisa super interessante também, usando esse filtro do InDesign, é pressionando Ctrl mais Shift do teclado e selecionando vários frames de texto que eu tenho ou na hora que eu criar a minha estrutura, né? Uma vez que eu selecionei todos esses frames, eu posso acessar o menu Type novamente e selecionar o item Fill with Placeholder Text. Eu não vou clicar aqui sobre ele. Ao invés disso, vamos aprender a usar o que seria o nosso menu de contexto, né? Ou seja, eu posso selecionar esses respectivos frames, clico com o botão direito e seleciono o item Fill with Placeholder Texts. Ok? Clico aqui sobre esse item e voilá! O InDesign ele preenche todos esses frames com textos em latim. Isso aqui é bem padrão dentro do InDesign. Agora, indo muito mais além, olha só que legal que nós podemos fazer. Nós podemos criar os nossos textos padrões. Por exemplo, eu posso colocar uma outra língua aqui, ou de repente eu posso criar um texto somente com a palavrinha texto, 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 assim por diante, somente para representar esses frames. Nós podemos editar isso aqui dentro do InDesign. Bom, para fazer isso, basta você criar um texto dentro de um bloco de nota padrão do Windows ou um bloco de nota padrão que seria do Mac, né? Bom, uma vez que você fez isso, eu tenho uma pastinha aqui chamada RTF, que seria uma pastinha já dentro do nosso arquivo da nossa aula. Bom, temos aqui o item Placeholder, né, que seria o nosso documento de texto padrão, o nosso bloquinho de notas.
uma coisa que nós devemos fazer é colocar nesse respectivo bloco de notas, nós devemos colocar placeholder aqui, tá? Para dar certo. Uma vez que nós temos esse item, nós podemos clicar sobre ele, clicamos com o botão direito, vamos lá, copiar esse item, tá? Agora, para fazer com que esse item, com que esse respectivo bloco de notas se torne um texto padrão para nós usarmos na estrutura dos nossos documentos, nós devemos jogar esse item para dentro da pastinha do InDesign, dentro da unidade C ou onde estiver o seu InDesign instalado. Tá? Dentro dessa pastinha nós podemos clicar com o botão direito, colar, jogou a pastinha lá para dentro, podemos voltar para o InDesign, dentro desses frames de texto, podemos até pressionar Ctrl Z para ser mais rápido, né? Bom, eu quero deletar todo esse texto, eu posso usar o atalho que seria Ctrl mais A para selecionar todo um respectivo parágrafo de um frame de texto ou todo um frame de texto, né? Outro atalho seria os cliques do mouse. Por exemplo, se eu clicar 2 vezes sobre uma palavra, eu vou selecionar essa palavra. Se eu pressionar o clique do mouse 3 vezes, eu vou selecionar o que seria uma linha desse texto. Se eu pressionar 4 vezes o clique do mouse, eu vou selecionar todo um parágrafo, né? Então vamos lá. 1, 2, 3, 4. Né? Selecionou todo o parágrafo. Posso pressionar Delete. Então Delete. Sobrou esse paragrafinho aqui. Clico 2 vezes, 4 vezes. Seleciono tudo. Posso pressionar Delete. Ou simplesmente usar o atalho que seria Ctrl mais A e Delete. Então, muito mais eficiente. Agora, uma vez que nós jogamos aquele bloco de notas lá para dentro da nossa pastinha do Adobe InDesign, CS5 no nosso sistema operacional, com o nome Placeholder, eu posso, por exemplo, selecionar esses itens novamente, clicar com o botão direito sobre eles e selecionar o item novamente, Fill with Placeholder Text. Clico aqui e voilá, esse era o texto que eu tinha colocado dentro daquele bloquinho de notas, né, que seria o site Luciano Augusto. Então isso pode ser muito interessante e útil a gente usar. É um feature disponível dentro do InDesign e nós não devemos deixar esse item desapercebido, nós devemos aprender tudo sobre o InDesign. Então dentro desse tópico de texto que nós estamos entrando agora, nós vamos aprender muito mais sobre edição de texto, sobre criação de textos em geral. Bom, uma regra quando nós usamos esse item é sempre depois, é claro, não esquecer de editar esses respectivos textos. Uma vez que o nosso layout ele está feito, nós vamos lá, removemos esses textos e preenchemos com os textos do nosso documento.